que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Evangelho de João, capítulo 9, verso 13, diz: Então levaram um homem que fora curado à presença dos fariseus, e era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barra, abriu os olhos do homem cego. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão, e o homem tornou a explicar. Ele aplicou barro aos meus olhos, e lavei-me e vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegaram: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esse? E novamente houve divisão entre eles. Uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego: que dizes tu a respeito dele? Pelo fato de que abriu os teus olhos. O homem asseverou-lhes: ele é um profeta. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fossem chamados os pais daquele que recebera a visão. Então os interrogaram: é este o vosso filho, o qual vós dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Os pais lhe perguntaram, e responderam: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado de ele estar vendo agora, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, já tem idade, ele falará de si mesmo. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: perguntai a ele, já tem idade. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Ao que ele retorquiu: se ele é um pecador, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei, que era cego, agora eu vejo. E novamente lhe indagaram: o que ele te fez? Como abriu teus olhos? O homem lhes respondeu: eu já o disse, mas vós não credes. Por que desejais ouvir tudo uma vez mais? Acaso também quereis tornar-vos discípulo dele? Por isso insultaram e disseram: tu sim és um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito, não sabemos de onde vem. O homem questionou: ora, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu-me os olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer alguma obra. Então concluíram: tu que nasceste repleto de pecados, pretende nos ensinar? E o excluíram. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e quando o encontrou, lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe asseverou: tu estás vendo, é este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio, e prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: eu vim ao mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura nós também somos cegos? Afirmou-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não seríeis culpados, mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vocês. Amém, irmão? Podeis sentar. Essa história você conhece. Havia um homem e os discípulos disseram: Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? E Jesus falou assim: não, essa doutrina de vocês aí não tem sentido não.
nem ele pecou, nem os pais pecaram, né? Mas isso é para que se manifeste nele as obras de Deus. Aí Jesus foi, cuspiu no chão, fez um lodo, dizem alguns, e esfregou no olho do homem. E disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. E o homem lavou-se e voltou vendo. Amém, irmão? Vou montar um tanquinho aqui, botar uma aguinha, escrever Siloé. Amém? Por aí é o que estão fazendo, irmão. É o que estão fazendo. O cara monta um tanque, tanque de Siloé, vem se lavar aqui, mas primeiro passa ali e deixa 100 conto. 100 é humildade minha, você sabe que não é 100. Pelas igrejas não se fala mais em 100 continho, né, irmão? É só quem tem 100 mil para ofertar. É o marketing. Aí vai baixando, 50 mil, 30 mil, 20 mil. Quando chega em 10 mil, a pessoa começou em 100, 10 não é nada. Aí vai lá. Enfim, é o grande mercenarismo que Pedro disse, né? Que no final dos tempos se levantariam mercenários, lobos devoradores, enganadores da fé, apóstatas, que fariam da igreja um grande negócio, uma massa de manipulação. Você escapou? Como uma ave que escapa do laço, o Senhor te deu graça? A sua mente tem sido liberta? Amém. Sua mente tem sido liberta? Você tem orado por mim? Irmãos, veja, mergulhai nas águas da Escritura, amém, irmão? Mas quando eu falo mergulhar, não, eu vou fazer um plano de leitura, todo dia eu vou ler 2 capítulos da Bíblia. Camarada, presta atenção, os padres e espíritas estão lendo mais do que você e não foram libertos. Para com esse papo, você tem que devorar a Bíblia, como diz Jesus em João 5,39, examinai. Você sabe o que é um exame? Exame de sangue. O camarada arranca o teu sangue, põe lá, pinga uma gota em cima de um negocinho de vidro, né? Aí olha, aí vai lá, olha pelo microscópio, né? Mexe na lente, não estou enxergando algumas coisas. Vai lá, pega um corante, pinga no sangue, aí vai olhar, ainda não reagiu, vou esperar mais um pouco. Aí volta, já reagiu, aquele sangue ali tem isso. Agora eu vou pegar outra gota de sangue, vou botar, tira essa e vou pingar aquele outro corante. Rapaz, esse camarada aqui precisa tomar antibiótico. Aí, agora tira esse, pinga outra gota de sangue, mais outro corante. Esse sangue aqui está sem proteína. E às vezes, para fazer um exame de sangue, os caras que estudaram a vida toda para isso, demora para fazer um exame de sangue 20 minutos. E fica ali, troca, e corante, e isso. Já tem um conhecimento dentro deles estupendo. Aí Jesus vem e usa a mesma palavra. Examinai as Escrituras. Tem gente que diz assim, não, eu leio a Bíblia. Eu digo, para de conversa fiada, o diabo lê mais que você. Amém, meu irmão? O diabo lê a Bíblia? Eu não sei se ele lê a Bíblia, mas que ele conhece, ele conhece. Conhece? Amém? O que ele disse para Jesus? Lança-te daqui abaixo, porque... então ele andou por lá, né, querido? Ele andou por lá. De repente o diabo não leu, não pegou num livro para ler. Pode ser que ele não tenha feito isso, mas que de alguma maneira ele tomou conhecimento. Tomou. Amém? E não é só disso não. Desde Gênesis ele conhecia a palavra de Deus. Amém? Por quê? Porque ele usa a palavra de Deus, distorce e joga a rede sobre Eva e pegou Eva. Ele não chegou com uma palavra diferente. O diabo chegou diante de Eva com a palavra de Deus, só que distorcidinha lá na entrelinha. E Eva, como era uma ovelha, não atentou para o pastor chamado Adão, que era o camarada que tinha o cajado do paraíso, né? Foi ele que recebeu a palavra de domínio sobre tudo. Como Eva não atentou para o pastor Adão, e como Eva era apenas uma ovelha, você sabe que ovelha não pode guiar-se a si mesmo.
E a ovelha não pode guiar-se a si mesma. Então Eva olhou, deu crédito, e o diabo usou a palavra, distorceu e lançou Eva para fora do paraíso. Depois Adão foi aquele camarada meio, acho que era muito apaixonado. Irmão, Eva devia ser um avião de uns 15 metros, né? Não é brincadeira não, porque Adão caiu naquilo ali, foi muito simples. Adão, aqui ó, eu comi, tô viva, tá vendo? Deus disse que eu ia morrer, eu não morri. É deliciosa, com certeza não era uma maçã. Porque se fosse uma maçã, Adão diria assim, não. Isso aí não tem cara de ser muito boa, não. Devia ser, as pessoas usam essa simbologia da maçã. Devia ser alguma coisa, a Bíblia diz que Eva se sentiu atraída. Você só sente atraído, meu irmão, por alguma coisa que penetra muito pelos teus olhos, penetra muito no teu sentimento, enfim. Eva propôs para Adão e Adão aceitou. Aí quando Deus vem e cobra, Adão, onde estás? Eu escutei o teu som no jardim e me... É assim que as pessoas fazem quando estão devedoras, né? Então sempre um jeitinho de se esconder. Procura, meu irmão, andar com vida limpa. Não é vida limpa diante de olhos humanos, não. É diante de olhos divinos. Se você é limpo diante de Deus, significa que você é limpo diante de todos, mesmo que todos te reprovem, mas você é limpo, porque você não está aqui para dar testemunho para pessoas, já explicamos isso, você está aqui para dar testemunho para Deus. Jesus falou o quê? Vós sois as minhas testemunhas. Você testemunha nesse mundo aquilo que Deus quer, então o teu testemunho é para Deus, teu testemunho chega diante de Deus, e os homens podem reprovar, pode cuspir no teu testemunho, não faz a mínima diferença. Tem crente por aí que tem a política da boa vizinhança, nunca vai herdar o reino dos céus, porque política da boa vizinhança coíbe, inibe as palavras que deveriam saltar dos teus lábios. Você fica comprometido. Não vou falar isso para não desagradar o meu amigo, não vou falar isso para não desagradar o meu vizinho. Não, se eu falar que o católico vai para o inferno, e essa pessoa vai virar minha inimiga. E se tu não falar, Jesus vai virar o teu inimigo, porque ele te chamou como testemunha dele. Sabe por que eu digo que cuspo na cara do Deus da Universal? Sabe por que eu digo que a Universal não passa de uma meretriz, de uma prostituta? Sabe por que eu digo que o Deus das Assembleias de Deus não passa de uma meretriz? Sabe por que eu digo? Para que eu continue amigo de Jesus. Pastor, Deus mandaria falar isso? Onde está a resposta? Mateus 6,6, lá está a resposta. O que diz lá? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai. Deixa eu resumir que vocês são todos escritores, né? Vocês gostam de começa, vai, não para mais. Então deixa eu resumir, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Agora o camarada acha que ele pode chegar e esquadrinhar. Ei, querido, eu estou muito alto, eu sou pastor, eu sou sacerdote. Estou muito alto. Não sou sujeito a julgamento de homens. Como Davi, que adulterou, mandou matar um homem e ninguém pôde dizer nada para ele, porque ele servia exclusivamente a Deus, estava acima de toda a nação. É assim que funciona na hierarquia. O gerente pode errar e o funcionário não pode falar, senão o gerente mesmo errado diz assim, passa no DP e pega as tuas contas. É necessário botar a cabecinha no lugar. Ninguém entra aqui para me esquadrinhar, ninguém entra aqui para descobrir quem sou eu, entra aqui para aprender o que eu digo. Isso é geração Jesus Cristo. É assim que eu sobrevivi 20 anos, e cá entre nós, sou o único sobrevivente da era da igreja. Quando eu digo que eu cuspo no ministério de Silas Malafaia, quando eu digo que cuspo no Deus dele, sabe por que eu faço isso? Para continuar amigo de Jesus. Porque se eu não disser, pode ser que eu fique amigo de muita gente e até o cara lá vai gostar de mim.
Mas Jesus vai me dar um chute e vai dizer: rua, você não presta mais para mim. Porque um dos títulos de Jesus é Jeová Savaote, o Deus da guerra. Há tempo para todas as coisas, há tempo de paz e há tempo de... Mas tem gente que é o cristão pacifista, né? Não, eu gosto muito de pregar o amor e a paz. Eu também. Eu sempre gostei de pregar o amor e a paz. Até o dia que eu fiz uma oração e disse assim: Deus, deixa eu ouvir a tua voz. Aleluia, Deus! Eu era apaixonado. Se tinha uma coisa que me deixava apaixonado, chorando o dia inteiro, era pensar no amor de Deus, nas passagens bíblicas que falam do amor. Mas o dia que eu passei a ouvir Jesus Cristo, eu descobri que Ele não é só um Deus de amor e paz. Mas, Senhor, é isso mesmo? É. E se eu não falar? Você tem livre-arbítrio. Se você não falar, eu vou procurar outro que fale. Amém, meu irmão? Tem crente que acha que pode decidir o que Deus falará pela boca de um homem. Tem gente que acha que pode esquadrinhar o que Deus falará pela boca de um homem. Você não está aí, meu irmão, para esquadrinhar isso. Você está aí para ouvir. E se o Espírito testificar com o teu Espírito, diz a Escritura, porque você tem esse poder, se ouvirdes hoje a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Não endurece. Porque tem gente que quer a luz. Mas quando a luz se manifesta, a pessoa diz: não, está forte demais, eu nem consigo olhar para isso. Compra um óculos, põe um óculos, mas olha para a luz. Olhando para Cristo, mas Cristo não é os moldes do que nenhum de nós pensa. Jesus não é o que está dentro da nossa cabeça. Jesus é aquilo que dia a dia Ele nos diz que Ele é. Tem gente que, não, eu já me converti, eu já conheço Jesus. Eu vejo isso, às vezes eu estou na rua, vem aquelas pessoas, tu vê que aquela pessoa está com a humildade, o coração sincero, distribuindo folhetos com partes de textos bíblicos, essas coisas que compra na Sociedade Bíblica do Brasil, distribuindo na rua, e o camarada me para assim, eu para não constranger, sei lá, coisas da minha cabeça, eu pego o folheto, aí até olho assim a referência, tá, já sei o que é, boto no bolso, sigo. Outros não, camarada, não, irmão, dá para outro que eu já sou crente, eu sou convertido. Mentira, ninguém aqui é crente, ninguém aqui é convertido, porque todo dia recebemos uma ordem nova. Todo dia é dia de ser crente, todo dia é dia de conversão, todo dia é dia de renúncia. E no dia que você não cumprir os projetos, tu está fora. Tem gente que gosta de entrar na igreja e receber assim: irmão, tu está na igreja, tu é salvo. Não, nessa aqui não. Essa aqui não é uma porta só de salvação. Deus mandou colocar uma placa aqui: centro de... Pessoas entram aqui para ser salvas e pessoas entram aqui para ouvir a última palavra que sai da minha boca e vai para o inferno. Isso é a geração Jesus Cristo. Este é o verdadeiro conceito de igreja. Você não encontra outra igreja por isso assim, ó, ensinando a... Eu não quero ficar nessa igreja não. Que isso? Eu quero aprender a morrer por Jesus? Não, eu não. Mas Jesus disse que há um servo... Se Ele deu a vida por ti, vai requerer que tu também continues a dar a tua vida, pelo mesmo objetivo. Não foi isso que Ele disse, Mateus 10:39? Quem quiser achar a sua vida, vai. Mas quem perder a vida pela minha causa, vai. Então, bem-vindo à morte, irmão. É morrendo por Cristo que tu encontrarás a vida. Se tu fugires da morte, jamais chegarás na vida, porque há um servo. Essa é a realidade.
Então os discípulos, Senhor, quem pecou? Jesus lava e vai lá. Quando o homem volta, aí levam o homem aos fariseus, aos santões. E olha que detalhe interessante, depois que levam ele nos fariseus, no 14, verso 14, e era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Então os fariseus também lhe inquiriram, como receber a visão? Aí o homem começa a explicar várias vezes. No verso 16, por esse motivo, alguns dos fariseus alegaram, esse homem não é de Deus, porque não guarda o... Esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o... Então, adventista não é cristão, amém? Adventista não é crente, porque o nosso Senhor e Rei Mestre, nosso Senhor Jesus, não guardava o sábado. Este homem não guarda o... Adventista não é crente. Pertencem lá a uma seita chamada adventista, qualquer coisa, mas cristão não são. No céu não entra adventista, porque no céu só entra discípulo de Jesus. E como Jesus ensinou, a um servo cabe ser igual. Se ele não guardou o sábado, eu não posso guardar. Porque a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Eu não posso criar uma doutrina para mim mesmo. Não, eu vou guardar o sábado porque... Não, está lá escrito em Êxodo 20, guardarás o sábado. O Antigo Testamento e... O que prevalece? É o Antigo ou é o Novo? O Novo tem capacidade de alterar o Antigo, sim ou não? Não é assim que funciona até na nossa sociedade? Um estatuto novo, um testamento novo, substitui altera as cláusulas do... É assim que os políticos fazem aí lá em Brasília. Aquele bando de canalha safado que fica em Brasília desfilando de político. Aqueles engravatadozinhos de merda. É assim que eles fazem. Me dá nojo falar em político, meu irmão, eu vomito. Político é a raça mais nojenta que a sociedade já produziu. Ou raça maldita é político. Não é assim que eles fazem? A Constituição está lá. Aí eles querem fazer alguma coisa. Pô, não podemos, a Constituição... Esse droga desse Pedro I lá, aquele maçom, fez essa Constituição e agora a gente não consegue fazer o que a gente quer. Ah, não, vamos criar aqui uma cláusula, uma cláusula nova testamentária, tem um nome que eles dão, uma neotestamentária cláusula, e nós vamos com essa nova alterar essa velha, e vamos roubar a balde, acabou, vamos poder fazer o que a gente bem quer. Todo mundo sabe que o novo altera, até cancela coisas antigas. Então, no princípio, guarda o sábado. Vem Jesus e disse, não vai guardar mais. Deu exemplo disso com a sua própria vida. Alguém disse, mas tu não guardas o sábado? Jesus falou, seus hipócritas, seus canalhas, aportuguesando, seus canalhas, vocês acham que tem que guardar o sábado, mas se o boizinho que vale uma grana preta, ou o cavalo, ou a égua de vocês cair no buraco, vocês vão lá trabalhar no sábado, porque é o dinheiro de vocês, né, hipócritas? Aí ficou todo mundo caladinho, né? É muito fácil, não, meu irmão está morrendo, mas é sábado, eu não posso fazer nada por ele, deixa o meu dinheiro aqui no bolso, irmão, boa morte aí, porque é sábado. Mas se é o cachorro, se é o cavalo, se é o passarinho do canalha, ele mete a mão no bolso e vai levar o cachorrinho dele lá, o boi, a vaca, para onde quer que seja, para não perder o lucro dele. E você, irmão? A justiça está dentro de você? Ela grita? Disse Jesus, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque será... É uma raça de hipócritas. Não, eu guardo o sábado. Eu conheci uma família de adventista. Não, sábado a gente não faz nada, a gente nem acende. Não, é uma raça de vagabundos. Nem acende o interruptor, porque acender o interruptor é trabalho. Nós não podemos trabalhar no sábado. Então eles tinham empregada, família rica. Aí chegava em casa,
Toma, empregada, vai lá, abre a porta. Acende a luz, tá? A empregada acendia a luz. Eles não faziam comida no sábado, mandava a empregada fazer comida. Ora, quer dizer que se eu fizer, eu estou pecando. Se eu estou pecando, eu não vou para o céu, eu vou para o inferno. Então eu posso fugir do pecado, mas eu posso induzir outra pessoa a pecar e ser condenada por Deus e ir para o inferno. Raça maldita e desgraçada, cegos. Jesus diz assim: vocês pensam que enxergam, né? Vocês são cegos. Vocês pensam que enxergam e na verdade são? Eu vim ao mundo para isso, para que os que são cegos vejam. E os que pensam que veem, sejam cegos. Aí Jesus diz assim, no verso 16, esse homem não é de Deus. Por quê? Não guarda o sábado. Outros murmuravam, como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esse? E novamente teve divisão entre eles. O homem não guarda o sábado, então ele não presta, ele é pecador. Esse é o grande problema das pessoas. Quando os conceitos de alguém não são iguais aos seus conceitos. Tem gente que não está disposto a aceitar nada que venha ferir as montanhas e os falsos alicerces que já estão dentro dos seus corações. Não importa, esse homem repetiu várias vezes, Jesus fez isso e me abriu as vistas, eu era cego de nascença. Não acreditamos em você. Chama os pais dele. Ele está vendo? Esse é o vosso filho? Nasceu cego? Como que ele enxerga? Peraí, eles vão expulsar a gente, vão bater, sei lá o que. Não, eu não sei, eu só sei que ele era cego. Não, também não acreditamos nele. Daqui a pouco o homem diz assim, isso, como é que é? Nós estamos obstinados e determinados a não aceitar o teu testemunho. Tu está falando essas grandezas aí, tu quer nos ensinar, tu nasceste no pecado. Nós somos santos. Expulsa ele. Vão fazer o que quiser. Tem gente, meu irmão, que vai fazer o que tiver que ser feito para não aceitar a gloriosa verdade que Jesus pôs na tua vida. Não importa que você prove, não importa que você dê testemunho, não importa que apareçam outros para testemunhar da glória que está na tua vida. Tem gente que não vai aceitar mesmo. Sabe por quê? Porque nunca tal se viu que Deus falasse na terra dos mortais nesse tom. Todos sempre quiseram um Deus otário, pacato, se arrastando aos nossos pés e fazendo tudo que a gente quer. Quando nós conhecemos um Deus que diz assim, eu não sou teu servo não, você que é o meu servo, vem cá adorar nos meus pés. Esse Deus não serve. Todo mundo quer entrar nas igrejas, campanha da prosperidade. Aí o otário vai lá, eu vou ficar próspero. Loteria, aí pegam lá como essa prostituta chamada Universal, Graça Mundial, pega lá um monte de gente falsa que é pago para se fingir que enriqueceu. Eu conheci um monte, não tinha nem um leite para dar para o filho, pedia dinheiro emprestado, tinha vendido tudo de casa, estava dormindo num chão seco, numa folha de jornal, e estava dando testemunho na televisão da Universal que tinha virado empresário. Isso está espalhado por aí, tem gente até respondendo processo por falso testemunho. Mas tem gente que é esse Deus que as pessoas querem. Eu quero um Deus que me faça rico. Não serve para a geração de Jesus Cristo, porque aqui eu prego um Deus que eu quero que me leve à morte. Esse é o meu Deus. Eu não vim em busca de riqueza, não foi para isso que eu nasci. Eu não nasci para ser rico, eu nasci para ser servo e adorador. Jesus vem para a mulher samaritana, olha, o pai está procurando os ricos, o pai está procurando os prósperos. Não, o pai está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E a quem busca o reino e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas, mas você não pode buscá-las. Deus não deu autorização a ninguém para buscar a riqueza dessa terra. Exigiu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E disse, se você fizer isso,
as demais coisas que são as riquezas da terra, eu coloco nos teus pés. Veja bem, coloco as riquezas nos teus pés, não para dominar a tua cabeça, porque não podeis servir a dois senhores. E tem gente que realmente não foi nada de igreja. O camarada trabalhou e conquistou, as portas se abriram lá, que naturalmente as coisas se abrem. Silvio Santos é trilionário e não tem um pingo de Deus na vida dele. Tem gente que pensa que alguém rico é que nem os judeus, pensa que alguém rico é porque tem Deus. Faça-me um favor. Então Jesus Cristo não tinha Deus nenhum, era um pobre coitado miserável que dormia na casa de Lázaro. Quando quis pegar um barquinho para ir pelo mar afora, teve que pedir emprestado. Tudo que Jesus fez na terra, não se pode hoje fazer uma peregrinação. Vamos fazer uma peregrinação aonde era a casa de Jesus Cristo. Não tem casa de Jesus Cristo. Vamos fazer uma peregrinação aonde foi a casa do homem que foi o maior líder da igreja, então fundada por Jesus, o apóstolo Pedro. Vamos fazer uma peregrinação à casa de Pedro. Não tem casa de Pedro para fazer peregrinação. Um dos maiores líderes que o mundo conheceu. De canturimante canta laba soricantos. Essa luz é muito forte para alguns. E digo mais, sou o único pastor no mundo inteiro, sou o único sacerdote, sou o único pregador no mundo inteiro. Qualquer outro que se levantar, eu digo, eu cuspo no teu ministério, cuspo na tua cara e cuspo no teu Deus. Porque a voz que fala comigo não fala nos meus ouvidos. Quando se fala nos ouvidos pode haver engano, mas quando o Espírito testifica no teu espírito, a voz que vem de dentro para fora, aí não há engano. Aleluia, Deus. Esse homem é pecador, ele não guarda o sábado. Aí na frente, para nós nos alongarmos, ele vai dizer assim, olha, vou pegar aqui o verso 28. Por isso insultaram e disseram, tu sim és um discípulo dele, mas nós somos discípulos de... Aí diz assim, ó, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito, não sabemos de onde ele vem. O homem questionou, ora, isso é surpreendente, pois não saber de onde ele vem. E mesmo assim, abriu meus olhos. Deus usou a boca desse homem cego, que nem ia na sinagoga e nem podia ler nada, de um chicote que vocês, irmão, não têm ideia. O homem, Deus usou esse homem, e sabe quem Deus trouxe na mente dos escribas, dos fariseus e daquela raça? Quem? Melquisedeque. Quando o homem diz assim, isso é fantástico, que vocês não sabem de onde ele veio, o Espírito Santo foi lá e jogou na mente daquela raça de religiosos malditos, Melquisedeque! Melquisedeque! Que começou o sacerdócio e nós encerraremos ele na terra. Sem genealogia, sem origem de nada, sem família, sem registro de dias. Quando o homem disse, não sabe de onde ele vem, isso é fantástico. Aí ele diz assim, aí por isso que eles se desesperam, tu é todo nascido em pecado e quer ensinar-nos a nós mesmos, porque a palavra bateu violentamente. E eles disseram, esse cara está falando uma verdade. É a origem de Melquisedeque, é a simbologia de Melquisedeque, é a profecia, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Não aguentamos, não suportamos mais essa verdade desse ceguinho. Bota ele para fora antes que ele acabe conosco.
Aí diz no verso 39, então revelou Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés? Tá. Como que sabemos que Deus falou com Moisés? Que prova eles tinham? Eles estão falando de um Moisés de 3.500, 4.000 anos atrás. Como é que eles sabem que Deus falou com Moisés? Que discernimento é esse que eles tinham que Deus falou com Moisés? Sabemos que Deus falou com Moisés. Por quê? Porque lhes agradava o conceito doutrinário de Moisés. Quando Jesus vem mudando tudo, amém? Mudando, porque ele disse, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Se alguma coisa é cumprido, sai de cena. Jesus trouxe uma nova lei, uma nova ordem, um novo testamento, novos mandamentos, novas regras. Foi isso que Jesus trouxe. Aí ele diz, não, sabemos que Deus falou com Moisés, mas esse aí, sabe que as pessoas estão assim, irmão, posicionadas, embasadas nos seus próprios conceitos, fechadas e obstinadas que nem Faraó. Você pode fazer o que quiser, pode mandar praga transformar o rio em sangue, pode fazer o que quiser. Faraó estava obstinado, não ia aceitar a verdade de jeito nenhum, e isso lhe custou muito caro. Assim tem pessoas hoje, meu irmão, que vão ouvir a verdade, mas a verdade não está vindo do jeito que elas querem. A verdade não está vindo pelo caminho que elas querem. A verdade não está vindo na brandura. Muita gente permaneceria na igreja se eu fosse aquele pastor assim, irmão, amém, irmão, a vitória é tua. Irmão, vou estar orando por você, tá? Amém, irmão, amém. Aí fico no zap 2 horas, 3 horas, amém. Aí vou visitar de casa em casa, irmão, tudo bem aí? Irmão, tá, vai lá um dinheirinho, Isso aqui deveria estar lotado. Colocando transmissão rebatida para o 2º, 3º, 4º andar. Mas, pastor, não sei o que, irmão, vai orar. Não sei o que, não, irmão, tu está fora. Outro se enquadra, tu está fora. Não sei o que, pastor, isso assim, não, irmão, vai estudar, a resposta está lá no seminário. Não quero essa igreja, não. E eu também não quero você. Jesus também não te quer. Aqui não é você que escolhe o ministério. É o ministério que te escolhe. E se tu não presta, eu te ponho para a rua. Se tu não presta no ministério, eu te ponho para a rua. Igual Jesus pôs Judas. Judas, aqui o que tu tem que fazer, vai fazer logo. Judas saiu, foi lá e o final dele foi a morte. Jesus não disse assim, Judas, sai daqui. Existem muitas maneiras de dizer sai daqui. Amém? Existem muitas maneiras de dizer sai daqui. Nem sempre eu preciso trancar a porta na cara de ninguém e dizer, não toca na minha porta, tocou, chama a polícia, leva esse vagabundo que está incomodando o culto aqui. Nem sempre eu preciso fazer isso. Isso aqui não é igreja oba-oba, isso aqui não é baile gospel. Aqui está sendo preparado um povo para derramar sangue, mártires, para juntarem-se debaixo do altar. Quem não tem essa fome e sede de justiça, quem não entendeu isso e não quer pagar preço para entender, não permanece no nosso meio. E muita gente vem para cá todo feliz da vida. Eu ouvi essa mensagem aqui, pastor, me arrepiei. Muitos disseram, pastor, quando eu ouvi isso, eu fiquei curado. Eu tinha um caroço, quando eu botei a mão, o caroço sumiu. Maravilha! Mas o ministério não se resume em uma mensagem. O evangelho não se resume em uma página. Talvez por isso Deus queira mostrar o complexo da sua palavra, que o evangelho poderia ter sido um livro único escrito, mas são 4. Aqui
para concluirmos. O homem questionou: ora, isso é surpreendente, vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu-me os olhos. É sabido que Deus não ouve pecador, mas adorador. Aí ele diz assim: desde o início o mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Então concluíram: tu que nasceste repleto de pecados, pretendes nos ensinar? E o excluíram, depois de uma aula dessa maravilhosa, que citou o espiritual desde Melquisedeque. Eles falaram: não suportamos mais, temos que acabar com isso. Podemos matar ele? Não, vai pegar mal, então exclui ele, joga ele para fora. Mas Estevão, que estava assim cheio de sabedoria que nem esse homem, eles mataram. Por quê? Diz a Bíblia que quando Estevão falava, eles tapavam os ouvidos e rangiam os dentes, porque não podiam suportar a sabedoria que estava sobre Estevão. E tem gente, irmão, que é exatamente assim, ó. Aqui, ó. Desde o início jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. E eu vou dizer uma coisa para toda a cristandade, que hoje estamos aí sendo transmitidos ao vivo para milhares de pessoas e o mundo inteiro nos ouve. Eu vou dizer uma coisa: nunca tal se ouviu no meio do cristianismo um pastor de língua pesada e folgado como eu. Nunca tal se ouviu. Todos tiveram palavras brandas e temperadas. O único que manda para qualquer lugar e não tem freio na língua sou eu. E isso já faz seleção, que muita gente diz assim: não, isso não é de Deus, não. É mesmo? Tem certeza que não é de Deus? Põe a tua vida à prova contra a minha. Eu desafio o Deus das Assembleias de Deus e eu cuspo na cara dele. Nunca tal se ouviu uma coisa dessa. Eu tenho cara de maluco? Eu rasgo dinheiro? Não seria muito melhor eu estar vivendo regaladamente que nem os canalhas ladrão por aí, não? Essa igreja aqui já chegou a ter 150 membros. Mas Jesus me diz assim: eu vou te dar uma palavra para ter uma seleção. Tem gente demais na minha casa, eu só quero os verdadeiros. A palavra vem rasgando, vem queimando. Muitos vão embora, não voltam no outro culto. E pensa que eu vou mandar um zap para eles. Eu digo: já foi? Tarde. Porque aqui é um centro de seleção. O que não presta é rua. Eu não sou pastor de passar a mão na cabeça de ninguém. Eu sou o restaurador da igreja. Sou o último cumprimento de Malaquias 4. Você pensa que eu digo que eu cuspo na cara do Deus dos batistas? Por quê? Sou maluco? Seria bem melhor estar aqui com uma palavra branda, amigável, e as pessoas iludidas pensando que são salvas, metendo dinheiro na caixinha de oferta, entregando seu dízimo, depositando dinheiro na conta. Seria muito mais cômodo para os canalhas e covardes, não para mim. Os canalhas e covardes, isso é uma maravilha, é muito cômodo. Eles estão lá pagando faculdade para os seus filhinhos, pagando altos luxos para sua mulher, andando de carros maravilhosos, morando em mansão, todos regalados. Eu não me interessa isso. Se eu for para baixo da ponte, quem vai é o mesmo homem que você está vendo aqui. Assim como nunca tal se viu que um homem abrisse vista ao cego de nascença, nunca se viu um pregador como eu. Nunca na história de 2000 anos do cristianismo, nunca. Sou maluco? Sou louco? Sou fanático? Deixa o tempo passar e você verá quem ficou de pé e quem caiu. Deixa o tempo passar. Tem 20 anos que eu sou esse louco. 20 anos. Não tenho pacto com espírita. Não tem reunião de católico dentro da minha igreja como acontece por aí.
nos dá combate à intolerância religiosa. Aí é todo mundo igual, todo mundo serve o mesmo Deus, mas não serve mesmo. Eles servem o mesmo Deus, eu não. Eu não sirvo um Deus católico. Eu não compactuo com a pedofilia dos padres. Eu não compactuo com os estupros dos terreiros de macumba. Eu não compactuo com isso. Eu sou limpo, digno e honrado. Então, meu irmão, nunca tal se viu. Vai orar, vai para a Bíblia. Aí você vai dizer muitas vezes assim: mas eu leio a Bíblia, eu não consigo ver certas coisas. Sim, ovelha tem a visão turva. Para as ovelhas, Jesus levantou um pastor. A ovelha é um e o pastor é um. Tem diferença entre ovelha e pastor? Tem diferença entre animal e homem? Tem. Mas essa palavra é só para os humildes. O reino dos céus, eu como pastor, só guio para os céus animal. Quem pensar que é homem, rua. Homem nesse rebanho é só um, eu sou o pastor. O resto Jesus chamou de ovelha. A ovelha é animal que precisa ser guiado por cajado. Homem tem inteligência, a ovelha tem visão turva e não pode guiar-se a si mesmo. Quem não é líder tem que ser. E ponto final. E ponto final, meu irmão. Esta é uma das palavras gloriosas que Deus faz seleção nesse lugar. Verdade. O que Deus usa para fazer seleção é sempre a verdade. Tem que aceitar, tem que ser guiado, tem que ser orientado. Eu estou gritando aqui há 20 anos. Seminários e... É assim que vamos trilhar. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus que é santo. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu nesta manhã, eu via um caminho, e esse caminho era formado de água. E esse caminho, ele foi tirado da terra, ele não tocava mais na terra. E via o Senhor acima desse caminho de água, e via o Senhor jogando uma rede. Só que essa rede se transformava nos irmãos. Então essa visão cessou. Logo em seguida, o Espírito Santo me levou a um lugar. E nesse lugar, o anjo me mostrava o memorial. Ele estava escrito, Memorial dos Profetas. E o Espírito Santo me fez enxergar todos os profetas que profetizaram, tantos que estão na Bíblia, tantos aqueles que não estão escritos na Bíblia. E o Espírito Santo me fez ficar de pé diante de Eliseu. E Eliseu conversava comigo, e o anjo disse assim: tu entende o que ele está falando? Ainda não. E o anjo disse assim: tu conversaste com ele por um período de 1000 anos aqui no céu. Mas na terra, o período da terra, você conversou com ele durante 1 minuto. Eu fiquei observando aquilo. Agora me foge o restante, mestre. Depois eu tento lembrar. Amém. Bom, Marcos, tá aí? Não? André? Amém. Irmão Altair, Deus me deu uma visão com os teus joelhos e Deus mostrou 2 proteção nos teus joelhos. Eu vejo esse púlpito, mas ele não está ligado ao chão, ele está acima, sendo sustentado pelo mover de Deus. E Deus me deu uma palavra. Esse púlpito não se contamina com as coisas dessa terra. Deus me mostrou um monte muito alto,
E quando eu estava avistando esse monte, os céus se abriu e eu vi uma flecha, mas não vi quem a disparou, e essa flecha era muito imensa, e ela vinha incandescente em chamas e atingia em cheio esse monte, e ali era tudo incendiado, literalmente. Quando a Ágata estava aqui cantando, louvando a Deus, ele é incrível o projeto de Deus. Deus conta com a tua voz. Tu és importante para Deus, Ele conta com a tua voz, manda te dizer o Senhor. Até aqui. Lembrou, Alexandre? Amém. E quando o anjo me mostrava Eliseu, e o anjo me mostrava também vários nomes, os nossos nomes. E o anjo disse assim: para que você esteja aqui e os meus profetas estejam aqui, é preciso perseverar. Logo em seguida, mestre, ele me mostrou um lugar muito escuro, mas muito escuro. Ele me mostrava um homem. Esse homem, da boca desse homem saía larvas, mas era muitas larvas. Eu perguntava: o que é isso? Esses são aqueles que profetizaram falsamente em meu nome. Esse é o galardão deles que eu entrego. É o galardão mais terrível, um dos galardões mais terríveis que alguém possa ter. Saía muitas larvas da boca daqueles profetas. Amém, mestre. Rapaz, irmãos, Davidson, Alexandre, Cláudia e Rômulo. Eu vi, irmãos, as asas de vocês negras, e elas se abriam. E à medida que as asas iam se abrindo, eu vi um pequeno cedro. E à medida que as asas iam batendo, esse cedro ia aumentando nas asas de vocês. E quando esse cedro aumentava, ele esbarrava e tocava em algumas pessoas e marcavam essas pessoas. E ali essa visão cessava. Amém. Mestre, no começo da oração, eu tive uma visão onde eu via os folhetos nos céus, mas eles faziam esse movimento como se zigue-zagueasse no céu. Ficava um atrás do outro como em fila, e eles vinham fazendo esse movimento no céu o tempo inteiro. E ali essa visão cessava. Durante o louvor de 2040, eu vi, irmão Alessandro, de dentro de ti saiu o número 2037, e esse número era retirado de você, e esse número subia ao céu, irmão. E ainda nesse louvor, mestre, eu vi uma espada descer do céu e cortar aquele símbolo do budismo, aquele boneco dos budistas. Ele cortava, mas a espada permanecia ali, e ela permanecia deitada, ela cortava deitada, e o cabo dessa espada continuava de frente para o ministério, mas a espada permanecia fincada, cortava aquele símbolo no meio, e a espada permanecia nele, não saía. Durante o louvor Vencendo, Vem Jesus, Deus me deu uma visão, mestre, aonde eu via
vários lugares em épocas diferentes. Então eu via de túmulos saírem homens, ossos se formarem em homens. Eu via do fogo saírem homens sendo formados dentro do fogo e saía. Eu via do tempo, como se do vento, se formarem homens, e esses homens vinham se formando. Eu via do mar homens serem formados no fundo e se levantarem e começarem a caminhar sobre aquele mar. E todos esses homens vinham para esta época que é a nossa. Isso aconteceu em vários lugares, mestre, sobre a terra. Amém. Quando o irmão Diego estava aqui falando, eu via 4 passagens lhe serem entregues, mas as passagens estavam naquele molde antigo, como se fossem carnês. Eram como carnês que era entregue ao irmão Diego. E eu via 4 descer do céu e ser entregue nas mãos dele, mestre. Amém. Durante a palavra, eu vi um sol, e esse sol ficava diante da face do Senhor. E o resplendor desse sol fazia que como se a pele do Senhor se avermelhasse. E isso aconteceu o tempo inteiro da palavra. E durante a palavra o Senhor ficava exatamente como eu via na visão. Esse sol, a intensidade dele, fazia com que a pele do Senhor se avermelhasse cada vez mais, mestre. Amém. Durante o louvor da Ágata, eu tive uma visão, irmão Alexandre. Eu vi uma grande espada. Ela descia no meio da sua sala. E ela começava a girar como uma britadeira. E ela vinha girando, girando. E ali se formando um redemoinho. E o desespero. Eu via o desespero dos que estão ao seu redor, dentro da sua casa. E aquela espada, ela não para de girar, irmão. Eu estou falando e consigo ver essa espada girar no meio da sua sala. Amém. Até aqui, mestre. Deus me deu uma palavra. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo: se não vires sinais, não credes. Eu desci até a terra, como disse que faria. Eu desci, vesti a camisa preta, como eu, o Senhor Todo-Poderoso, disse que desceria. Mas muitos que aí estão esperam ver sinais maiores do que esse. Todo dia tenho-vos falado. Eu, o Senhor, estou no púlpito. Eu, o Deus da igreja, cujo nome é Jesus Cristo, tenho-vos mostrado o caminho e falado em voz humana, desci como um homem, pois nunca tal se viu alguém tão igual a Jesus Cristo. E assim te diz o Senhor, meu mestre: a minha educação está em ti.
A educação que tu tens vem de mim. Mas a ira que tu tens, e tu sabes que tu tens ela dentro de ti, ela também provém de mim. Eu sou o Senhor, que desci no meio de vós. Quando o Senhor mestre falou a primeira vez na pregação Melquisedeque, eu recebi uma palavra e me falava assim: Melquisedeque é vida. Amém. Teve uma operação nessa manhã na mente de alguns. Assim diz o Senhor. Por isso tu não entendes. Por isso tu não compreendes. Porque não pagastes o preço. Não ouvistes seminários, não ouvistes pregações, e te assenta na minha casa e acha que eu abrirei a tua mente, conforme o teu bel prazer e não o meu querer? Assim diz o Senhor, travo a mente de alguns nesta manhã. Porém, eu ainda tenho uma porta aberta. Seminários e pregações nunca alcançarão o que deveria ser alcançado. Porém, alcançarão sim um segundo projeto. Não usarei alguns como queria usar, porém, a porta ainda está aberta. Aquilo que vocês mais têm negado é o que faz fechar as palavras desse púlpito a entrarem à mente de vocês. Alessandro, assim te diz o Senhor, o anjo está abrindo uma parte da tua mente. Tu entenderás, como já tem entendido, algumas coisas que ninguém entende. Porém, te diz o Deus da geração Jesus Cristo, o teu caminho é humildade. O teu caminho é humildade. Te humilha. Lembra-te que este será o prumo de eu, o Deus Todo-Poderoso, eu, o Senhor, o Altíssimo, te colocar aonde eu tenho para ti. Diz o Deus da geração Jesus Cristo. Quando o irmão Alexandre estava contando a visão dele, e ele falou em determinada parte, para vocês chegarem nesse lugar, ou para virem até esse lugar, nesse momento, eu vi uma mesa com muitos homens, e eu vi algumas cadeiras vagas, bem nesse momento que ele falou, e o meu entendimento, na minha ignorância, o meu entendimento mesmo, é que esses lugares estão reservados aos profetas dessa última hora. Essa dispensação de profetas irá encerrar. Essa dispensação, assim diz o Espírito de Deus. Eu coloquei as minhas últimas palavras nas bocas de vocês. Eu fecharei a dispensação com este homem. E eu dei a honra porque eu vos escolhi dedo a dedo. Eu vos tenho visto desde o começo. Basu, Antica, Paiosu, eu ouço as orações de vocês desde criança. E eu vos trouxe até aqui. Alguns que eu também trouxe, eu já reneguei e já tirei dessa linda estrada que eu tinha programado. Mas ouçam, esses são os últimos. Fortaleçam-se
pois sou eu mesmo que falo pela boca de vocês. Não tenham dúvida, mas me procurem. Eu sou o Senhor, que tenho falado palavras que eu só pude contar por causa do homem que aí está. E assim digo eu, Jesus Cristo, o Deus da geração Jesus Cristo. O ministério de todos os profetas está ligado a este que está no púlpito. O comando das profecias vem por ele. Não é profeta que guia ele. Ele guia os profetas, porque assim eu mesmo determinei, diz o Senhor. E cobrarei de perto aquele que ousar fazer de modo diferente. E diz mais o Senhor da geração Jesus Cristo: a partir do dia de hoje eu cobrarei aqueles que não seguirem conforme o comando dirigido pelo púlpito. E falo isso não para a congregação, falo isso aos profetas, aos quais eu dei a capa. Eu cobrarei. A falta de respeito a ele não será mais tolerada. Ouçam isso. Cobrarei com enfermidades. E não me importa quem for, eu cobrarei. A paz, igreja. Mestre, durante os louvores e o comentário, tinha um senhor parado ali na frente e eu via bastante livros saindo da mente daquele senhor e caía tudo diante dele, no chão, em frente a ele, sendo que esses livros caíam entre a congregação e a rua. E a visão cessou. Amém. Durante a mensagem, Deus me deu uma visão, a qual via uma cadeira dessa do templo e via o púlpito, sendo que era tudo branco, o chão branco, as paredes brancas, as paredes pareciam ser feitas de nuvens. E quem estava sentado nessa cadeira era aquele senhor ali de blusa branca, o Senhor mesmo aí no final. E diante da sua face eu vi o sinal de igual. E entre os traços estavam os seus dois olhos, com um olhar fixo ao púlpito. Eu tive essa visão, mestre, ao decorrer de toda a mensagem. E a visão cessou. Amém. Até aqui, mestre. Alguém mais? Sim. Mestre, quando o irmão Alexandre estava entregando aquela profecia e ele disse que eram os galardões mais terríveis, aqueles profetas que estavam saindo larvas pela sua boca, ecoou uma voz muito alta, gritante dentro de mim, dentro do meu espírito, dizendo: o galardão da infidelidade. Amém, mestre. A mesma voz que gritou dentro do espírito do Davidson gritou no meu. E ela gritou: galardão da iniquidade. Incrível isso.
Gilmara, o número 23, ele paira sobre a sua cabeça. Eu vejo uma corrente, e essa corrente, ela tem umas presas que cortam, e ela se aproxima do seu filho. Eu vejo o seu vestido de noiva começar a se rasgar. E assim diz o Deus da geração Jesus Cristo, Gilmar. Tu não terás outra oportunidade, diz o Senhor. Como podes tu trazer para o seu convívio aqueles que Deus odeia? Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo, Gilmar. Não terás outra oportunidade neste lugar. Aleluia, mestre. Amém. Quando o Rômulo falava dos profetas, Deus mandava eu marcar algumas pessoas. E Deus disse assim, Rômulo, marco tu com a palavra fidelidade. 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 Fidelidade, servo meu. E Deus diz assim a ti: buscais, pois eu sou o teu Deus. Buscais em mim, pois tu receberás. Quando o Diego falava sobre a viagem, e quando ele citava o nome do Paulo Roberto, eu vi o Paulo Roberto se inchar, e o corpo dele ia se engordando e se inchando. E Deus diz assim a tu, Paulo Roberto: diminua o teu eu, pois a glória não é tua. Assim diz o Senhor teu Deus. Aleluia. Alguém mais? Quando a irmã Cláudia acabou de falar, eu vi umas sandálias muito simples, sandálias humildes. E eu via, Diego, você calçar essa sandália. E eu via você adentrar num lugar de terra batida. E eu vi um lugar muito simples. E naquele lugar tinham pessoas sedentas. E a voz da restauração adentrava esses lugares. E os folhetos que eu via estavam nas suas mãos, irmão. Essa é a hora, irmão. Diz o teu Deus. A tua hora chegou, diz o Deus da geração Jesus Cristo. Aleluia.
No momento em que o irmão Altair entregava a profecia para Gilmara, Deus me dizia que alguns aqui dentro resistem à voz de Deus. E Deus manda dizer: quem és tu, ó homem, para dizer como ou de que forma eu devo falar, diz o Senhor. Quem és tu? Manda dizer o Senhor. Os folhetos saem da tua mão, mas eles saem diferente. Eu vejo eles ser lançados em chamas da tua mão. Este é o meu projeto com a tua vida, diz o Senhor. Irmão Alexandre, quando o irmão Altair te entregou a profecia, eu te vejo correndo numa estrada, num caminho, é cercado de mato, de um lado e de outro, essa estrada é de barro, é um caminho, só um passa nesse caminho, aquele caminho que tem lá na roça, você passa nesse caminho, correndo, Deus manda te dizer: eu te quero nesse caminho. Corre, o vento vem de encontro a você. Tem obstáculo nesse caminho, mas Deus manda te dizer: corre. E quando a profecia te era entregue, os móveis da tua casa movia-se de um lado para o outro. Eu via espelhos se quebrando dentro da tua casa. Deus te quer nesse caminho, manda te dizer o Senhor. Até aqui, pastor. Irmão Marco, o irmão Marquinhos está aqui? Ouça a minha voz, diz o Senhor. Pisa nos teus sentimentos, diz o Senhor, porque tu estás incluso nos meus projetos. Diego, quando o André falava contigo, Deus manda te dizer assim: fidelidade e sinceridade. Não erre, pois não te darei outra chance. A glória não é tua. Assim diz o Senhor teu Deus. Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Louvado seja Deus. Diego, assim que a mãe acabou de te entregar, eu vi a parte do seu corpo cair no chão. Até aqui. Amém. Aleluia. Algo mais, irmãos? Vamos ficar de pé, então. Louvado e engrandecido seja o Deus vivo, o Deus que se tem manifestado a nós. Bendito Deus que dá sinais, prodígios, maravilhas, que dá a palavra, aponta o caminho. E muitos desses caminhos, Senhor, é como diz a Escritura: porque a vereda mante canta lá, pastor e cantos. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, e vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Bendito sejas tu, Senhor, porque quando a Escritura diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, significa, Deus, que 1000 e 10.000 não estavam na vereda do justo. Assim glorifico o teu nome, Senhor, pois não temos outro bem além de ti, e tu és testemunha, Deus. Não buscamos a glória, nem o ouro e a prata deste mundo, porque temos, ó Deus, os nossos olhos fixos na cidade cujo artífice e construtor é Deus.
A voz de Deus ecoa como um grande vento pela boca dos profetas, ecoa como um grande vento na intimidade de cada servo meu. A voz de Deus ecoa como um grande vento por cada irmão meu. E ao encher do Espírito de cada ser, aparece diante desse ser uma estrada de barro, sendo que no início dessa estrada eu vejo um portão como se fosse de roça, um portão simples, um portão feito de uma matéria-prima original da terra. E diante deste portão eu vejo o sacerdote com um semblante sério. Os humildes entenderão. Até aqui, mestre. Mestre, eu vejo 2 anjos com 2 cadeiras na mão, e eles limpam essas cadeiras, e essas cadeiras ficam brancas. Uma ele coloca no lugar, a outra o anjo continua limpando, e a metade dela está limpa, mas ele continua com ela na mão. A outra foi colocada no meio das cadeiras da geração de Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor, leva o teu povo na tua graça, Senhor, na tua paz, mas não a paz com o mundo, Deus, porque o Senhor tem dito, repetido o que está na Escritura, o Senhor tem falado dia a dia diante de nós. E assim tem dito o Senhor: eu tenho uma grande contenda contra os habitantes da terra. Usa-nos, Senhor, como ponte, como abrigo, mas não deixa de nos usar, ó Deus, como flecha que acerta o alvo. Assim eis-nos aqui, ó Deus, pois nós não temos outro bem além de Ti, e pedimos que o Senhor nos sustente para que se cumpram os Teus projetos. Michel, eu vi um relógio. Esse relógio desce do céu e ele é colocado no teu pulso esquerdo. Então eu vejo você sair. Algumas vezes você tira e coloca o relógio em cima do móvel e sai sem ele. Outra vez você coloca e sai com ele. Há uma nova dispensação na sua vida. Não deixa ela passar. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Amém. Leva-nos, pois, Senhor, pois nós somos os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Vamos em nome de Jesus.